Amados irmãos, graça e paz. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 22. Hoje nós temos uma pequena jornada. Nós vamos do capítulo 22, 23 e 24. Nós estamos agora no terceiro ciclo, na terceira passada de discursos entre os amigos de Jó e Jó. Elifaz, que fez o que fez porque não sabe o que ele faz. Bildade, que entra com toda a maldade. E quando a gente pensa que não pode mais piorar, aí entra Zofar. Estes são os três amigos de Jó. Só que agora, no terceiro discurso, a gente vai ver um grupo menor de intercalações, um grupo menor de confrontos. Bildade vai falar bem menos, Zofar se cala. E o único que realmente vai falar alguma coisa contra Jó agora é o mais velho, foi o que iniciou toda essa questão, que é o Elifaz. O diálogo entre Jó e os seus amigos começa a chegar ao fim. E a gente começa a perceber duas coisas. Em primeiro lugar, os amigos de Jó não convenceram Jó de que ele era culpado. Em segundo lugar, Jó não está disposto a confessar alguma coisa que, em tese, ele percebe que não fez. Ou seja, todos esses discursos, na prática, não atingiram nenhum dos objetivos para nenhum dos lados. Se eles tivessem ficado calados e junto de Jó, tinha sido muito melhor, em tese. Mas o Senhor, através desses textos, ensina coisas sobre a nossa alma, de forma muito profunda. Elifaz continua defendendo a justiça de Deus e a certeza de que Jó vai ser julgado. E aqui a gente vai, infelizmente, contemplar mais uma série de acusações de Elifaz contra Jó. E aqui uma observação pessoal. Eu acredito que quando eu comecei a estudar, irmãos, o texto de Jó de forma profunda, eu tentei o máximo possível, e eu digo isso a vocês, que eu tentei o máximo possível entender os amigos de Jó. Eu procurei o máximo possível. Eu li esse texto 16 vezes, em 11 versões diferentes, além da língua original. Eu procurei mesmo assim entender, eu queria entender essa questão. Irmãos, com toda sinceridade, eu acho que esse discurso agora de Elifaz vai assumir um peso forte, porque pelo que eu percebi dos amigos de Jó, desses que se colocam como amigos de Jó, Elifaz é o mais velho. Ele começa o discurso meio que insinuando, mas agora, nesse último momento, eu tenho a impressão de que quem ficou convencido de que Jó é culpado de verdade, agora ele faz. E aquele discurso que eu esperava que fosse de um Bildade ou fosse de um Zofar, agora vai ser justamente ele faz. Aquele que eu entendia que era o mais brando, que a gente via nas insinuações, que não era tão pesado, ele vai dar um discurso que vai ser um dos mais pesados de toda essa série que eu já vi. Mas vale a pena ver a resposta que Jó dá a Elifaz também, e nós vamos aprender e vamos ser ministrados pela palavra, porque esse estudo ele tem um sentido devocional. Curve a sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nós queremos clamar a Ti, Deus, no nome de Jesus, um grande milagre, que é o da iluminação, que o Teu Santo Espírito ilumine essa palavra em nossas mentes, em nossos corações, e que nós possamos transformar em atitude. Eu clamo, Deus, para que o Teu Santo Espírito nos ajude nesse momento. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, abra sua Bíblia aí no livro de Jó, no capítulo 22. Jó 22. O texto diz assim: Então Elifaz de Temã respondeu: Pode alguém ser útil a Deus, mesmo um sábio
pode ser-lhe, ou ser a Deus, de algum proveito? Que prazer você daria ao Todo-Poderoso se você fosse justo? O que é que ele ganharia? Ou seja, o que é que Deus ganharia se os seus caminhos fossem irrepreensíveis? É por sua piedade, Jó, que ele repreende, ele faz acusações, diz que Deus não tem necessidade da justiça humana, e a gente pode perceber isso nesses 4 versículos. Levanta um raciocínio muito estranho, mas de alguma forma faz um certo sentido. Diz o seguinte: olha, como todas as coisas têm origem em Deus, o homem, a devolver a Deus o que lhe é devido, não está enriquecendo Deus em nada. Deus é indiferente à bondade do homem. Por quê? Porque a bondade do homem para Deus não acrescenta a ele em absolutamente nada. Agora, quando esse homem se torna iníquo, quando esse homem erra, aí Deus é levado a repreendê-lo por causa da sua natureza, por causa do seu ser. Questiona se porventura aquilo que Jó levanta como questionamento tem utilidade, se tudo aquilo tem utilidade, e ele diz que Deus não precisa da justiça humana. Por que é que ele está dizendo isso? Porque Jó insiste em algum tipo de justiça, confrontar a Deus para que Deus veja a sua causa. Ele já fez isso no capítulo 9, inclusive. Jó responde que gostaria de estar diante do Senhor defendendo a sua causa, com medo, mas queria estar diante do Senhor. E Elifaz está dizendo, não tem validade nenhuma, não tem necessidade de justiça, isso é muito pouco. Versículos 5 a 11. Aqui vem a saraivada de acusações de Elifaz contra Jó. Os sofrimentos de Jó, no entender de Elifaz, prova que Jó pecou. Ou seja, Elifaz afirma a justiça retributiva mais uma vez. Qual é a justiça retributiva? Quem faz o mal, recebe o mal. Quem faz o bem, recebe o bem, na proporção de mal ou de bem que se fizer. E o raciocínio dele Jó, se você está numa vala, se coçando com caco de telhas, com chagas da ponta do cabelo até o pé, se o hálito é podre, se você está nessa condição aí, Jó, isso não é de graça. Você está aí e você está pagando por coisas que você fez. E aqui Elifaz, sem nenhuma prova, acusa Jó de tirania. Você é um tirano. Vamos ver como é que ele desenvolve isso. Versículo 5. Não é grande a sua maldade, Jó. Não são infindos os seus pecados. Aí ele começa a levantar hipóteses. E todas essas hipóteses como acusações diante de Jó. E aqui uma observação fantástica. Fantástica. É que nos tempos antigos, os pecados mais sérios eram aqueles pecados chamados pecados sociais. E Elifaz vai acusar Jó de ser um tirano, porque ele foi negligente no seu dever social como ser humano. A partir do versículo 6. Sem motivo você exigia penhores dos seus irmãos. Você despojava das roupas os que quase nenhuma roupa tinham. Olhe para mim um momento. As roupas, nessa época, faziam parte do patrimônio pessoal de cada um. As roupas eram um objeto muito difícil, era muito complexo. E Elifaz está acusando Jó de oprimir as pessoas, exigindo penhores, despojando elas dos patrimônios que ela tinha, no caso aí a roupa. Versículo 7. Você não deu água ao sedento, você reteve comida do faminto, sendo poderoso, Jó, dono de terras e dela vivendo e honrado diante de todos. Ele está dizendo o seguinte: Jó, você, quando era rico, poderoso, você não fez as suas
contribuições, digamos assim, sociais, você não ajudou quem deveria. O seu pecado social é obsceno. Versículo 9. Você mandou embora de mãos vazias as viúvas e quebrou a força dos órfãos. É por isso, Jó, que você está cercado de armadilhas e o perigo repentino apavora. Também por isso você se vê envolto na escuridão que o cega e o cobrem as águas em tremenda inundação. Irmãos, a gente consegue perceber que Jó, que ele faz, não é aquele que sugere, ele perdeu totalmente o equilíbrio, ele é aquele que acusa sem ter prova alguma, a não ser a condição em que Jó se encontra. A não ser essa condição. E ele pensa, se você está aí, meu irmão, é porque tu fez coisa ruim, você é um tirano e não agiu nas suas obrigações sociais. Pecados sociais flagrantes, contra os necessitados que passam fome, a nudez, contra as viúvas, contra os órfãos. Agora, o fato aqui é que ele só tem como prova apenas o sofrimento. Ele não tem prova nenhuma de que Jó fez isso. Ele está acusando Jó sem prova alguma. A observação que eu faço aqui, irmão, sabe o que é? A importância que os pecados sociais tinham nessa época. E aqui eu gostaria de trazer uma pequena reflexão. A nossa sociedade individualista, infelizmente, nós perdemos aspectos dessa visão de pecado estrutural social. Eu quero lembrar aos irmãos que dos 31.170 versículos que a Bíblia tem, aproximadamente 1.850 versículos bíblicos falam sobre justiça social. Só que, infelizmente, hoje o cristianismo, em virtude da ética vigente, nós estamos muito preocupados conosco, nós somos mais individualistas, e esses pecados, chamados pecados estruturantes, pecados sociais, eles estão tomando um segundo nível. A igreja não tem se preocupado, em tese, muitas vezes com aqueles que sofrem, com aqueles que passam fome. Isso em virtude da ética da sociedade que nós vivemos, uma sociedade que ao passo em que é tolerante sobre alguns aspectos, é individualista sobre outros, e o amor ao prazer, o hedonismo, faz com que essa individualidade aumente em cada um de nós. Irmãos, existem pecados estruturais, existem sim pecados sociais, nós precisamos prestar atenção. E aqui, de uma forma bem simples, eu quero dizer uma coisa que os irmãos já me ouviram dizer aqui. Não adianta a gente dizer a um faminto que Jesus é o pão da vida, se a gente não tiver a disposição de dar um pedaço de pão a ele, para ele matar a sua fome. Me perdoe, mas essa é a franqueza. Nós estamos nos esquecendo dos aspectos sociais estruturantes, por causa do jeito de vida que a gente tem. Nós entramos no carro, ligamos o carro, levantamos os vidros, que tem películas escuras, para que as pessoas não consigam ver o que há lá dentro. Ligamos o ar-condicionado, nos isolamos socialmente falando, nós vamos para o trabalho, saímos do carro, deixamos no estacionamento ou coisa parecida, vamos para uma sala, entramos numa sala, o nosso convívio com as pessoas, com as dificuldades, com o sofrimento de muitas é muito pouco, para a gente ter sensibilidade. Hoje eu entendo quando Jesus diz, bem-aventurados os que choram. Por quê, irmãos? Nós estamos perdendo a sensibilidade. O mundo nos faz tornar pessoas insensíveis de coração duro. Nós estamos ouvindo notícias terríveis do ponto de vista social, e essas notícias elas entram e saem, e já está no corriqueiro. Morreu. Ah, deu 80 tiros. Não, tá assim, a coisa está complexa demais. Nós precisamos ter muito cuidado. Nós somos seres sociais. O Senhor, em sua expressão, é Trindade, Deus único, trinitariano, né? Trindade. Nós não fomos feitos para estarmos sozinhos, nós estamos num contexto. E nós precisamos prestar atenção um pouquinho mais nesse contexto. Vamos adiante. Os versículos
dos versículos 12 até 20, Elifaz continua dizendo que Deus vai te pegar, Jó. Deus vai punir. Você sabe disso. E Elifaz faz uma ligação direta de Jó como sendo uma pessoa ímpia. Versículo 12. Não está Deus nas alturas dos céus? E em que altura estão as estrelas mais distantes? Mostrando o poder de Deus. Contudo você diz, o que sabe Deus? Poderá julgar através de tão grande escuridão? Nuvens espessas o cobrem, e ele não pode ver-nos quando percorre a abóbada dos céus. Irmãos, ele faz acusações, e aqui ele acusa Jó de que Jó estivesse dizendo que Deus, em tese, não vai fazer nada, ele não pode fazer nada. E a acusação mais forte de Elifaz está no versículo 15. Você vai continuar no velho caminho que os perversos palmilharam, ou seja, Elifaz faz uma acusação grave dizendo que Jó segue o caminho dos ímpios e que desafia o poder de Deus, dizendo o que é que Deus pode fazer e desprezando até a bondade do Senhor. Versículo 16. Estes, os ímpios, foram levados antes da hora, seus alicerces foram arrastados por uma enchente. Eles disseram a Deus, deixa-nos, o que o Todo-Poderoso poderá fazer conosco? Contudo, foi ele quem encheu de bens as casas deles. Por isso, fico longe do conselho dos ímpios. Elifaz acusa Jó de que Jó está seguindo o conselho dos ímpios. E os ímpios fazem o seguinte, desafiam Deus. O que é que Deus poderá fazer conosco? Acreditam nessa impunidade e desprezam a bondade do Senhor. Elifaz diz, olha, foi esse Deus que encheu de bens as casas deles. E Elifaz diz, por isso eu fico longe do conselho desses ímpios. Elifaz se isola do contexto. Dos versículos 21 a 30, e aqui 19 e 20, né? Os justos veem a ruína deles e se regozijam, os inocentes zombam deles, dizendo, certo é que os nossos inimigos foram destruídos e o fogo devorou a sua riqueza. Elifaz tem por certo que Deus vai punir. E Elifaz diz a Jó que Jó deve buscar a reconciliação, porque só com a reconciliação Jó terá alguma esperança para a sua vida. Versículo 21. Elifaz começa a dizer, sujeite-se a Deus, fique em paz com Ele, e a prosperidade virá a você. Aceite a instrução que vem da sua boca, ou seja, da boca de Deus, e ponha no coração as suas palavras. Se você voltar para o Todo-Poderoso, Jó, você voltará ao seu lugar. Se afastar da tenda a injustiça, você vai lançar ao pó as suas pepitas, o seu ouro de Ofir, as rochas dos vales. Se você fizer isso, o Todo-Poderoso será o seu ouro, será para você uma prata seleta. Elifaz está tentando pela última vez convencer Jó. Irmãos, essa atitude de Elifaz, essa específica, é até louvável. O problema é que Elifaz está exortando Jó, só que no coração Elifaz tem, em primeiro lugar, que Jó é uma pessoa muito ruim e que Jó é um tirano. Esse é o grande problema. Esse é o problema da exortação de Elifaz. E Elifaz já tinha ouvido que o coração de Jó, e Jó disse isso, no capítulo 19, no versículo 25. Eu sei que o meu Redentor vive. E Elifaz está acusando Jó de materialismo. Ele está dizendo o seguinte, preste atenção, olha como é sutil isso. Versículo 23. Se você afastar da sua tenda a injustiça e lançar ao pó as suas pepitas, o seu ouro puro de Ofir,
as rochas dos vales, ou seja, sugere, dá a entender que o coração de Jó estava na prosperidade que Deus dava a ele. Ele está dizendo o seguinte: olha, se você voltar para Deus, se você pegar essas suas pepitas, o ouro puro de Ofir é um tipo característico de um ouro muito fino. Se você jogar isso, Jó, se você se arrepender e jogar isso, o Senhor, o Todo-Poderoso, vai ser o teu real valor. A exortação é até interessante, o problema é que ele desconfia. Jó não é isso. Eu e você sabemos que Jó é um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se afasta do mal. Jó está recebendo uma saraivada de acusações sem ter culpa nenhuma. Versículo 26, até o final. É certo que você achará prazer no Todo-Poderoso e erguerá o rosto para Deus. A Ele orará e Ele o ouvirá, e você cumprirá os seus votos. O que você decidir, Jó, se você voltar para Deus, o que você decidir se fará, e a luz brilhará em seus caminhos. Quando os homens forem humilhados e você disser, levanta-os, Ele, Deus, salvará o abatido. Livrará até o que não é inocente, que será liberto graças à pureza que há em você, que há nas suas mãos. Por incrível que pareça, irmãos, parte disso ocorre no final, quando Jó é restabelecido. Quero lembrar os irmãos que Deus, Ele não olha para os amigos de Jó, Ele faz Bildad e Zofar. No final, Deus dará razão a Jó, e Jó vai orar por eles. Então, parte desse texto, em tese, já aponta, e a gente já começa a ver o desfecho. Isso aqui vai se realizar. Porque, irmãos, Deus conhece a integridade de Jó. Ele é um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se afasta do mal. E, meu irmão, quem tem retidão de vida, ele tem sustentação, não tem medo de nada. Então, você vai ver o Senhor agindo de forma poderosa na vida de Jó. Aí ele encerrou o discurso. E agora vem a resposta de Jó para Elifaz. Capítulos 23 e 24. Jó anseia por ser justificado numa confrontação direta com Deus, mas o seu coração tem um certo desânimo. Por quê? Porque ele olha para o mundo e no mundo ele vê injustiça e vê a mesmice da morte. Esse texto, no versículo 20, do capítulo 23 e 24, é um texto triste. E aqui, irmãos, eu gostaria de alertar uma coisa que eu percebi dessa dinâmica e da nossa humanidade. Muitas vezes nós vivemos na ótica das nossas dores. E na ótica das nossas dores, enxergamos o mundo através delas. Um exemplo bem simples. Uma mulher que quer engravidar a todo custo. Ela quer engravidar, mas não consegue, quer engravidar, mas não consegue. Em todo lugar que ela vai, a coisa que ela mais vê é mulher grávida. Por quê? Porque ela olha o mundo na ótica das suas dores. Uma vez meu cunhado comprou um carro, a marca do carro é a Doblô. Nunca, assim, quando eu vi aquele carro quadradinho, eu achei engraçado, meio esquisito, porque a Doblô é quadradinha, né? Eu disse, rapaz, que carro engraçado. Será que tem gente que compra isso? E eu, a partir daquele momento, eu só vi Doblô no comércio, em tudo que é lugar. Todo que passava branco, passava verde. Porque é assim, irmãos. Irmãos, quando o nosso coração está tocado por alguma coisa,
Tudo que a gente olha vai passar por esse crivo. E Jó está profundamente, Jó se sente injustiçado. E por se sentir injustiçado, ele agora olha para o mundo, e ao olhar para o mundo, ele só vê o quê? Injustiças. Veja como esse texto funciona, versículo 23. Então Jó respondeu: até agora me queixo com amargura. A mão dele, ou seja, a mão de Deus é pesada, a despeito do meu gemido. Deus pega pesado. Versículo 3. Se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo e como ir à sua habitação, eu lhe apresentaria a minha causa e encheria a minha boca de argumentos. Eu estudaria o que ele me respondesse e analisaria o que ele me dissesse. Será que ele se oporia a mim com grande poder? Não. Ele não me faria acusações. O homem íntegro poderia apresentar-lhe a sua causa e eu seria liberto para sempre de quem me julga. Aqui um desempenho e aqui um desenvolvimento na vida de Jó. No capítulo 9, a gente vê Jó querendo um confronto com Deus. Mas no capítulo 9, Jó coloca com medo esse confronto. Ele diz: eu quero ver esse Deus, mas eu tenho medo das minhas palavras. É possível eu diga alguma coisa e ele me pegue nas minhas palavras. Só que agora não. Agora Jó tem certeza de que se ele apresentar a sua causa a Deus, Deus vai olhar com misericórdia, com compaixão. Irmãos, isso é um grande avanço. Sabe por quê? Porque quando a gente sofre, nós temos a seríssima tendência a fazer Deus um tirano. E aqui, nesses embates, nesses discursos, Jó refletiu. E Jó não está enfocando só a questão da justiça, mas pelo menos agora ele diz: se eu apresentar a causa, ele não vai me acusar não. Existe uma chama de esperança bem pouquinha lá na alma de Jó, mas essa chama está acesa, não está apagada. Irmãos, a nossa alma, a nossa vida é assim. Quando nós sofremos muitas coisas contra nós, nós temos uma tendência a olhar a vida, o mundo de forma negativa. E se porventura a gente insistir nesse tipo de postura, a gente perde uma das virtudes teologais mais importantes para viver, que é a esperança. Quando a esperança vai embora, a nossa alma entra em desespero, perde a paz e as decisões vão por água abaixo. Quando ainda tem uma pontinha de esperança lá e ainda está moendo, meu irmão, louvado seja o nome do Senhor. Você pode perder os seus bens, você pode perder o seu relacionamento, mas se você não perdeu a esperança, nem perdeu a fé, meu irmão, você não perdeu muita coisa não. Levante a cabeça, no tempo certo o Senhor, Ele vai pela tua causa. Veja o texto, os versículos 1 a 7. Versículos 8 a 12. Mas, aqui vem a pontada de tristeza de Jó. Mas se eu vou para o Oriente, lá Deus não está. Se eu vou para o Ocidente, eu não o encontro. Quando ele está em ação no Norte, não o enxergo. Quando ele vai para o Sul, nem sombra dele eu vejo. Aí aqui, a frustração de Jó. Eu não consigo ir a ele, mas ele conhece o caminho por onde ando. Se me puser à prova, aparecerei como ouro. Os meus pés seguiram de perto as suas pegadas, mantive-me no seu caminho sem me desviar. Não me afastei dos mandamentos dos seus lábios. Eu dei mais valor às palavras da sua boca do que o meu pão de cada dia. Ele está respondendo, ele faz, de forma direta, dizendo, ele faz. Eu estou lutando para não sair desse caminho. E as palavras do Senhor são mais preciosas para mim do que o pão que eu como. E você vem falar em ouro. Ele responde. Ele responde. Jó está frustrado,
porque ele procura Deus, não consegue achar, não consegue ter uma audiência direta com ele. Jó percebe que existe retidão no seu caráter, mas Jó responde a Elifaz de forma clara, que sempre buscou andar nos caminhos do Senhor sem se desviar. Sabe qual é o resumo? Jó está confiante na sua justificação e Jó reafirma, os versículos 11 e 12, Jó reafirma a sua inocência. Agora veja, ele olha para o mundo. Mas quem é ele? Quem é Deus? Quem é que pode fazer oposição a Deus? Deus faz o que quer. Executa o seu decreto contra mim e tem muitos outros planos semelhantes. É por isso que eu fico apavorado diante dele. Pensar nisso me enche de medo. Deus fez desmaiar o meu coração. O Todo-Poderoso causou-me pavor. Contudo, eu não fui silenciado pelas trevas, pelas densas trevas que cobrem o meu rosto. Jó se abate com a ausência de julgamento. Jó descreve um quadro terrível, mas ele diz, eu estou lutando. Jó insiste dizendo, apesar do medo, eu continuo lutando. Eu tenho esperança ainda no meu coração. Capítulo 24, a partir do versículo 1. Por que o Todo-Poderoso não marca a data de julgamento? Parece um fórum, né? Por que ele não marca a data? Mas o objetivo aí, é resolver logo a questão. Porque ele já vem sofrendo há muito tempo. E uma pessoa que está sofrendo há muito tempo, meu irmão, ele quer resolver a coisa, a parada logo. Então, por que é? Por que é que esse Deus não marca logo o julgamento? Por quê? Porque aqueles que conhecem não chegam a vê-las. Ou seja, por que é que a gente não vê esses julgamentos de Deus sendo executados? Aí ele começa a mostrar a injustiça que ele vê ao seu redor. A partir do versículo 2. Há os que mudam os marcos dos limites e apacentam rebanhos que eles roubaram. Aqui uma orientação. Os que mudam os marcos dos limites. Jó está dizendo que tem gente que rouba. Por quê? Porque a ideia é o seguinte. Nas épocas antigas, as pessoas marcavam os seus terrenos com marcos, com pedras ou com árvores. Comprava-se um terreno, meu terreno vai daqui até aquela grande pedra. Aí o cara queria roubar na dimensão do terreno, pegava a pedra e botava lá no raio parto, né? Então ele está dizendo, olha, tem gente que muda os marcos, é desonesto, e eu vejo, o mundo está aí. Apacenta rebanho que eles roubaram, versículo 3. Leva o jumento que pertence ao órfão, toma o boi da viúva como penhor, forçam os necessitados a sair do caminho e os pobres da terra a se esconder. Como jumento selvagem no deserto, os pobres vão em busca de comida da terra deserta, a obtêm para os seus filhos, juntam forragem nos campos, respigam nas vinhas dos ímpios, pela falta de roupas passam a noite nus, não tem com que cobrir-se de frio, encharcado pelas chuvas das montanhas, abraçam-se às rochas por falta de abrigo, a criança órfã é arrancada do seio da sua mãe, o recém-nascido do pobre é tomado para pagar a dívida. Por falta de roupas andam nus, carregam os feixes, mas continuam famintos. Espremem azeitonas dentro dos seus muros, pisam uvas nos lagares, mas mesmo assim sofrem sede. Essa é a ideia de alienação do trabalho. Ele faz uma coisa e dessa coisa que ele faz ele não tem posse. Versículo 12. Sobem da cidade os gemidos dos que estão para morrer, e as almas dos feridos clamam por socorro. Aí a acusação de Jó. Mas Deus parece que não vê mal nisso daí. Ele confronta Elifaz, dizendo, Elifaz, eu vejo a injustiça aí, e cadê esse Deus para atuar a favor dos pobres? Se você me acusa e tenta me mostrar que eu sou
culpado por causa da minha situação, então Deus é culpado. Olha a pobreza aqui ao redor. Cadê ele para a gente ir para um julgamento? Cadê ele para a gente debater? Um senso de injustiça tomou conta do coração. Ele percebe injustiça, confronta, ele faz. Quem é o tirano aqui de verdade? Os versículos 13 a 17, agentes de opressão. Aos que se revoltam contra a luz, não conhece os caminhos dela e não permanece em suas veredas. De manhã o assassino se levanta e mata os pobres e os necessitados. De noite age como um ladrão. Os olhos do adúltero ficam à espera do crepúsculo. Nem o olho me verá escondido, né? Pensa ele, mantém oculto o rosto. No escuro os homens invadem casas, mas de dia se enclausuram. Não querem saber da luz, porque a luz acusa suas obras. Versículo 17. Para eles amanhã é tremenda escuridão. Eles são amigos dos pavores das terras. Jó olha para o mundo e vê assassinos, vê adúlteros, pessoas que de dia roubam, aliás, de noite roubam, de dia se escondem para não serem vistos. Jó está acusando a injustiça. Versículo 18 a 21. São, porém, como espuma sobre as águas. Sua parte da terra foi amaldiçoada, e por isso ninguém vai às vinhas. Assim como o calor e a seca depressa consomem a neve derretida, assim a sepultura consomem os que pecaram. Sua mãe os esquece, os vermes se banqueteiam nesses ímpios. Ninguém se lembra dos maus, quebram-se como árvores, devoram a estéril e sem filhos, e não mostram bondade para com a viúva. Aqui, irmãos, uma observação muito sutil. Jó entende que, de alguma forma, Deus age com justiça. O que Jó quer é ver isso acontecendo. E ele não está vendo isso acontecer. Versículo 22. Mas Deus, por seu poder, os arranca. Ou seja, Jó reconhece que Deus luta contra os ímpios. Embora firmemente estabelecidos, a vida deles não tem segurança. Ele poderá deixá-los descansar, sentindo-se seguros, mas atento às vigias nos caminhos que seguem. Por um breve instante são exaltados, e depois se vão, colhidos como todos os demais, ceifados como espiga de cereal. Se não é assim, quem poderá provar que minto e reduzir a nada as minhas palavras? Jó concorda, em tese, com aspectos da justiça retributiva. O X da questão é que Jó quer ver o Senhor agindo com justiça. E isso é uma coisa que ele não vê. E ele gostaria de ter esse encontro com esse Deus, para levar a sua causa, porque ele já entende no seu coração, existem relâmpagos de esperança, de que esse Deus haverá de agir com ele com misericórdia. A segurança dos ímpios é uma farsa. Mas eu gostaria, Jó diz, eu gostaria de ver esses ímpios sendo julgados. Irmãos, eu gostaria de ressaltar duas verdades espirituais que estão fortemente ligadas a nós, desses 3 capítulos que nós lemos. Aí você vai para mim, pastor, hoje foi muito texto. É porque eu estou querendo dar uma pressinha para eu preparar os demais estudos, que está engatilhado aí, um estudo específico para as lideranças, e está engatilhado Apocalipse, versículo por versículo. Aí eu quero dar uma pressinha, para a gente poder chegar com esses textos até o final do ano. Aí veja, o que é que ficou muito claro para mim, e eu gostaria de levar os irmãos a que nós pudéssemos orar. Em primeiro lugar, irmãos, esses textos me fizeram lembrar da questão dos pecados sociais, sobretudo aquilo que ele faz, acusa Jó, mesmo sem Jó
ter culpa, mas ele fala num assunto importante, os chamados pecados sociais, pecados estruturais, diretamente ligados à questão social. Irmãos, existem promessas de Deus para aquele que atende à causa do pobre. Salmo 40 diz que aquele que atende à causa do pobre, ele não demora muito no leito de dor, os inimigos não sobrepassam por ele. Irmãos, a questão da justiça social, os pecados estruturantes sociais, nós precisamos orar e nós precisamos, como igreja do Senhor, relevar e dar luz, digamos assim, no sentido de como igreja, apontar para essas questões, orar e como cidadão do céu e cidadão aqui da terra, procurar fazer diferença, procurar fazer alguma coisa. Eu louvo a Deus porque, de uma forma poderosa e tremenda, o Senhor tem trabalhado nos bastidores, digamos assim, e tem modificado. Os irmãos que estão acompanhando as reuniões de liderança da igreja sabem das recentes orientações e propostas que Deus tem construído no coração da liderança dessa igreja, sobretudo no projeto ali para o terreno da igreja. Irmãos, aquilo ali será um dos grandes legados que essa igreja deixará para esta cidade, um lugar aonde respira vida, aonde as pessoas podem desfrutar, os mais pobres, de fazer um curso de panificação, onde os jovens poderão ter um esporte, uma reunião, e pelo esporte a gente poder interagir e poder resgatar de uma forma mais efetiva, através dos relacionamentos, fazendo uma diferença nesse bairro, fazendo uma diferença nessa cidade. Se você não sabe do que eu estou falando, acredite, nos bastidores Deus tem movido corações, para que a gente, de uma forma tremenda e poderosa, faça uma diferença grande, a partir do lugar onde nós estamos inseridos. Segunda coisa que eu gostaria de ressaltar para hoje, sabe o que é, irmão? A dor que o sofrimento das injustiças causam à nossa alma. Acusações falsas. Jó recebeu acusações falsas. Não tinha prova nenhuma contra ele, a não ser diante de uma ideia teológica, a sua condição atual de vida, sentado se coçando com caco de telhas. Mas o fato é, Jó recebeu acusações. Irmão, se tem uma coisa que deixa a maioria de nós sem dormir, chateado e com o coração dolorido, é quando as pessoas acusam a gente de uma coisa que a gente não fez. Ou então acusa a gente de algo que a gente não é. Isso traz uma dor à alma terrível. E é muito raro, irmãos, muito raro isso não acontecer, porque faz parte da vida. Eu trabalhei num banco um certo tempo de minha vida. Eu trabalhava de madrugada, e tinha uma equipe que trabalhava junto comigo, eu era operador de computador. Antigamente os bancos, logo no início, a compensação corria de madrugada, compensação de cheques, essas coisas todas, era tudo de noite. E uma vez eu cheguei em um certo lugar e havia um grupo de amigos meus conversando e alguns chefes, e um disse: rapaz, eu tenho horror a crente, tenho ódio de crente, são interesseiros, não ajuda ninguém, um povo velho besta que se diz que é santo, que é salvo, e começou a debulhar, e eu no meio, né? Aí eu olhei bem nos olhos desse, mas rapaz, você me odeia por quê? E
Não, pai, a gente não é assim como você está dizendo, não. Tenha calma, não é por aí, não. Não generalize, não. O perigo das generalizações. É possível que, marcado por um testemunho ruim de uma pessoa, de um vizinho, ele saiu agora atirando em todo mundo e acusando todo mundo. Quem é crente é desse jeito. Eu recebi esse tipo de acusação, eu recebi esse dedão na cara, e eu, particularmente, achei muito ruim. Eu não gostei muito, não. Eu fiquei mexido com aquilo ali. Irmãos, avalie dentro da casa da gente, pastor. Um familiar da gente, uma pessoa próxima, nos acusar de uma coisa que a gente não fez. Ou nos acusar de algo que a gente não é. Rapaz, que dor terrível esse traz no coração. E essa é a minha primeira oração. Eu gostaria de perguntar se alguém já passou por uma situação assim e gostaria de nessa noite colocar aos pés do Senhor Jesus. Eu gostaria que você ficasse em pé no lugar onde você está. Eu quero orar por você. Amém, amém, amém. Eu quero pedir a ajuda dos pastores. Eu quero pedir a ajuda dos diáconos, daqueles que fizeram veredas antigas, daqueles que têm experiência. Eu gostaria que as mulheres ficassem junto com as mulheres que estão em pé. E os pastores, os homens e os diáconos ficassem junto de alguns desses homens. Outros irmãos que sentirem do Senhor, que sentirem de Deus e ajudar agora, nesse momento. Em nome de Jesus, se levante, fique de lado de alguém. Abrace ela assim, fique de lado dela, você vai orar por ela. Eu vou interceder, você vai orar também. Ali tem uma dupla já. Ali tem também. Não deixe nenhum desses. Se você olha para isso até hoje, isso traz dor à sua alma, meu irmão. Porque dói mesmo. Ali tem irmãs. Isso. Tem mais alguém? Dê com sinal se você estiver sozinho, se estiver com ninguém. Só para a gente poder reorientar. Pois agora, nesse momento, para aquela pessoa que de forma pesada culpou você daquilo que você não fez, ou culpou você daquilo que você não é, tem alguém ali. Aonde? Dá com a mão. Chegou? Ok. Está faltando, Esteves? Ali? Aonde? Sim, Alcides. Ajuda ali, Chico. Aí, Cidinho. Ore com ele. O livro de Gálatas diz, devemos levar as cargas uns dos outros, assim cumprirão a lei de Cristo. Como igreja do Senhor, perceba, você está sendo acolhido nesse momento, mas você precisa liberar uma palavra de perdão àquela pessoa que de forma pesada agiu contra você, lhe culpando do que você não fez, lhe culpando do que você não é. Libera essa palavra de perdão. Nós vamos dividir essa oração em duas partes. Vamos orar juntos agora. Pai, em nome de Jesus, Senhor, agora nesse momento, os teus filhos se levantam, Pai, porque de alguma forma recebeu acusações de coisas que não fizeram, ou recebeu acusações de coisas que não são. E isso doeu o coração bastante. O Senhor viu a tristeza e a dor no coração de cada um. E eles receberam um grande ataque do mal. Uma grande porta foi aberta nesse sentido. E a sua alma dói até hoje. Meu Deus, meu Pai, eu me uno com eles. E os irmãos se unem também. E nesse momento, Pai, nós liberamos perdão, Senhor, para essas pessoas que nos atacaram, que nos acusaram. E agora, meu irmão, em nome de Jesus, libere perdão. Fale o nome da pessoa, bota isso aí para fora. Nós liberamos esse perdão agora, Pai. Nos unimos como igreja do Senhor e liberamos esse perdão. Deus, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito venha como um bálsamo, suprindo essas lacunas, trazendo a paz que excede todo entendimento. E que toda sorte de dor gerada por essas acusações sejam levadas à cruz. Caia por terra agora no nome de Jesus. Pai, nós
praticamos essas dores, o texto diz que o Senhor tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz está sobre ti. Senhor, que nós possamos ser curados na nossa alma por ti nessa noite. É assim que nós oramos no nome de Jesus. A igreja diz amém. A esses irmãos, dê um abraço nele aí. Isso, ministra ao coração dele. Irmãos, eu gostaria de, inspirado nos assuntos que vimos aqui nos capítulos 22, 23 e 24 de Jó, eu gostaria de fazer mais uma oração. Só que essa oração é com a percepção que Jó tem das injustiças que ocorrem ao seu redor. E aqui, irmãos, eu gostaria de dizer uma preocupação que eu tenho como pastor daquilo que eu estou vendo e das notícias que tenho recebido por e-mail, nas redes sociais. Eu não sei se vocês têm a mesma sensação que eu, mas a percepção que eu tenho é que a nação brasileira e muitas nações do mundo estão como uma panela de pressão assim. Que a qualquer momento algo pode estourar. E uma coisa que eu olho para um lado, olho para o outro, na minha nação, na nação brasileira, eu só consigo ver injustiças sendo feitas por muitas vias, muitos órgãos, muitos desses que se dizem líderes. É um judiciário corrupto que nós temos, inatacável, inatingível, que ninguém passa um pente fino neles. É um legislativo que a gente tem, que infelizmente parece que legislam mais na sua causa própria do que pelo povo. E aqui eu gostaria de levantar uma causa. Eu não sei se você já orou por isso, mas eu gostaria de orar por você, por essa causa social agora. Irmãos, eu gostaria de orar pela previdência social do nosso país, sobretudo aqueles que estão nesse processo de aposentadoria, em via de ser aposentado e tal. Irmãos, eu sempre, como autônomo, paguei o INSS, paguei essas coisas. Eu estou vendo esse emaranhado, reconheço que, em tese, é necessário que se faça algum tipo de reforma, alguma coisa, não sei. Mas, irmãos, eu confesso aos irmãos que alguma coisa de Jó está no meu coração. Em que sentido? Eu queria ver Deus agindo com justiça nessa causa. Eu queria ver o pobre não sendo punido mais uma vez. É isso que está no meu coração. Eu gostaria de orar, irmãos, para que esse problema brasileiro fosse resolvido. Eu não estou levantando uma bandeira partidária, nem é verdinho, nem amarelo, nem vermelho, nem preto. Então, eu queria, irmãos, que nós orássemos pelo Brasil para que essa causa fosse resolvida, que a gente encontrasse uma solução e que os mais pobres não sofressem. Essa é a oração que eu gostaria de fazer com você nessa noite. Agora, irmãos, eu gostaria que a gente levantasse um clamor, de verdade, que eu não orasse sozinho, que você orasse também por essa causa, e orasse como um clamor mesmo, para que essa coisa destrave e esse problema seja resolvido. Vamos pedir ao Senhor? Vamos ficar em pé, vamos orar? E aí a gente encerra. O pastor Tomás tem um aviso para dar logo em seguida. Vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nesse momento, Senhor, como igreja tua, nós nos levantamos sobre uma questão social e estruturante. Pai, todos nós sabemos e tem se divulgado que de alguma forma a Previdência brasileira está com problemas. E ela traz danos à nossa economia. Neste sentido, Senhor, eu gostaria de pedir com toda a igreja, nós juntos clamamos a Ti, que o Senhor entre com justiça nesta causa e que esse problema seja resolvido e que os mais pobres não sofram.
Meu Deus, meu Pai, eu me uno nessa causa com os irmãos. Levanto esse clamor juntamente com a igreja. Porque nós queremos ver esse problema resolvido. E que essa ansiedade, esse temor, essas questões caiam por terra. Senhor, com o teu poder, confronta os mais poderosos, Pai. Senhor, com o teu poder, confronta aqueles que estão pensando só em si mesmo. Meu Deus, meu Pai, eu quero te pedir, Deus, no nome de Jesus, que haja um caminho de consolidação e que aquele que recebe a aposentadoria, inclusive hoje, não venha a ser prejudicado no seu direito. Pai, como igreja do Senhor, nós oramos, levantamos esse clamor e em nome de Jesus a igreja diz, amém. Vamos continuar a orar, porque agora começou o moído das comissões e tal, e vamos orar para que realmente haja uma solução justa para esse problema. Amados.